Já lembrar vocês, galera que não viu ainda a primeira aula, tem que ver o primeiro momento. Nós comentamos tudo isso com calma, com cuidado. Eu vou aproveitar daqui a pouquinho, só pegar um minuto para tomar um chá, que eu estou querendo já adoecer aqui por conta do cansaço, mas eu vou seguir para frente ali com mais cuidado. Então, aspectos comuns em disciplinas da FGV, vamos ter ali uma atenção acerca disso, cara. Primeiro ponto importante, português, no meu ponto de vista, é o mais difícil. Essas coisas aqui, cara, que eu estou comentando com vocês, esse raio-x, são as minhas experiências acerca da FGV. Então, estou dizendo que para mim é mais difícil, eu acredito que a maioria também vai achar que é mais difícil. Então, em geral, eu erro sempre uma ou duas questões de língua portuguesa. Quando são outras bancas, eu costumo fechar língua portuguesa. Mas FGV, muito difícil. Muito difícil, cara. Semântica, coesão, inferência, interpretação. Tivemos alguns dias, alguns meses, uma aula só sobre interpretação em língua, só sobre interpretação textual. Acho que pode ser até uma aula legal de refazer para a galera novata, quando nós tivermos o edital ali aberto, fazer uma aula só sobre interpretação textual com vocês. Então, a interpretação é entender o que o texto está colocando, a compreensão e interpretação, expliquei naquela outra, inferência, a tomada de decisão, ele não tem que dizer para ti aquilo que está lá, mas tu vai ter que pensar na conclusão daquilo que ele está colocando para a gente. Coesão são as ideias, aquilo que faz sentido. E a semântica é o sentido da palavra. Então ele pode trocar a palavra, pode trocar. Hum, é, se eu trocar mais adequado por adequado, o sentido nessa frase muda, e aí já vimos isso ali nas questões resolvidas anteriormente. Então, matemática e raciocínio lógico. Lembrando que para professor, pelo menos até agora, a FGV cobra raciocínio lógico. No último concurso, já falamos sobre isso na mentoria. Importante dar uma olhada lá. Inclusive, eu estava aqui olhando se por acaso nessa semana agora, na verdade não, semana agora, vou fazer o que já tinha prometido, que era uma semana só de informática para professores. Sempre vamos começar um pouquinho mais tarde, cerca de 8h30. Então vamos seguir até um pouco mais tarde, porque tem muita coisa para discutir. Vamos fazer como se fosse uma mesa redonda, só que nesse caso aqui online, trocando informações. Já mandei para vocês alguns materiais lá. Então, por isso é importante o raciocínio lógico, ele vai exigir que seja mais chato mesmo. Interpretação, eu inclusive errei questões de raciocínio lógico. De novo, eu costumo fechar raciocínio lógico logo. Costumo inclusive sair de lá já dizendo para o pessoal, é essa, não é. E eu caí numa pegadinha que inclusive era sobre o dia de Corpus Christi, que aí sempre o dia de Corpus Christi caiu em tal dia de tal ano, de tal mês. Sendo que se repete a cada tantos dias, é tal data, sempre o dia de Corpus Christi cai num dia da semana. Aí eu fiz o cálculo lá e deu, sei lá, não lembro se era quarta-feira. Eu acho que o Corpus Christi cai numa quinta-feira, né, cara? Se eu soubesse essa, eu não tinha errado. Então, em que dia cai Corpus Christi? Tá vendo? Não posso perder isso. Sempre uma quinta-feira. Eu fiz o cálculo, deu quarta-feira. Aí, quarta-feira. Só que aí o cálculo que eu dava, quarta-feira, e contava para o próximo, porque conta as 24 horas todas. Então, eu marquei quarta-feira e era quinta-feira. Então, eu fiquei chateadaço. Na hora que eu vi a correção, achei que eu fiquei frio. Quando eu vi o gabarito, eu pensei que estava até errado. Queria brigar, discutir, fiquei me martirizando um tempão. Então, coisas muito simples. E aí, mesmo quem manja muito na FGV, acaba caindo alguma coisa. Então, eu queria sempre fechar, mas a FGV não me deixa fechar. Eu sempre fico cansado de alguma coisa. Então, por isso, é importante ter uma certa avaliação de como funciona. Para eu falar para ti também que a parte específica de professor é quase da mesma forma, só que tem um pouquinho mais de conta. Um pouquinho mais de conta, mas a interpretação que é a parada maior aqui. Informática, questões práticas. Então, vou fazer isso mesmo. Semana que vem, vamos fazer uma semana só de informática da FGV, não utilizando aquela parte de hardware, software, mas estudando a parte prática, juntando com aquele cronograma que eu já mostrei para vocês na mentoria anterior. Importante ficar sempre ligado, de acordo com aquilo ali.
porque senão vocês podem chegar lá no dia da prova ou quando sair o edital no mesmo pé de igualdade de quem não está estudando. E não é o meu objetivo. Então, meu objetivo é forçar a galera que está aqui já a chegar na frente. Então, esse período agora eu sei que vocês estão cansados e eu também estou cansado. Então, estou sacrificando as minhas férias, sacrificando tudo para que nós possamos estudar e vocês possam ver que não é ser formado em informática ou ser um especialista em informática, mas é você ter um bom fundamento e para onde vão as coisas. Lembra que, inclusive, lá para a galera que está aí agora não olhou, essa é uma das apostilas que eu fiz para eu poder estudar. Então, essa aqui, ó, é uma que eu fiz só de informática da época. Então, eu fiz sozinho para eu poder estudar e poder ensinar para os outros. Claro, eu não estava estudando para esse edital específico. Mas como eu tive uma turma para esse último concurso da base que estamos levando, então montei uma apostila bonitinho para poder ajudar todo mundo. E com vocês não vai ser diferente. Então fiquem ligados. Já mandei alguns materiais lá no grupo. Fiquem ligados aí que semana que vem tem muita coisa boa, muita coisa importante. Quando eu penso em legislação, então a base da lei, claro que a lei seca vale muito. Já vimos aqui os detalhes anteriormente, só que aqui, além da lei seca, ele vai exigir que saibamos o contexto e uma aplicação. Então, cada alternativa carrega consigo um detalhe. Então, uma contextualização, às vezes ele dá um contexto que parece ser para aquela, anda ele dá um contexto certo, mas que é para uma outra situação e não para aquela. E o que nós costumamos sempre desmarcar duas, aqui podem ter quatro que são muito parecidas. Então, sempre olhar com calma aqueles padrões que nós já vimos anteriormente, aquilo que pode acontecer. Educação na FGV não é só leitura, tem que ler, fazer as conexões neurais bonitinho, olhar com calma o que acontece em cada situação, porque, cara, FGV não é brincadeira. Não dá para levar como se fosse qualquer coisa. E aqui, bora fazer o seguinte. Deixa eu aproveitar aqui, ó. Não esqueçam sempre aí de postar que vocês estão estudando, bonitinho, fim de semana, ou treinamento. Lembra que a galera vai acabar se dedicando. Então, nós, professores, é sempre importante colocar. Então, vou colocar aqui, ó, a maior formação de professores do Pará. Então, aqui, pronto, não ficou feio. Filho, colocar a mão assim, para aparecer a tatuagem e tal. Sempre alguém pergunta, se por acaso eu posso fazer uma prova de concurso com essa minha tatuagem. Aí eu, claro que assim, olha aí que bonitinho. Não ficou bom, bom, mas tá valendo, tá valendo. Não esqueçam de fazer o post aí. Uhul. De vocês, sendo PA. Pronto. Agora que voltou o Instagram, posso estar fazendo aí as minhas publis pessoais. Então, BNCC não é só leitura, gostaria eu que fosse só leitura, ia ficar muito feliz. Só trocar alguma coisa pela outra. BNCC, LDB, avaliação, prática docente e inclusão. Bora voltar de novo, bora voltar de novo, de novo, de novo, de novo. Educação especial não é só para o pessoal formado em educação especial. Então, o ideal é vocês fazerem todas para estar preparado. A FGV é muito boa em cobrar cada um dos detalhes. Professor, mas é o seguinte, cara. Tem ali, vai cair três questões sobre esse assunto. Se é, mano. Caiu geral, cai duas de BNCC, duas de LDB, uma de avaliação, quatro de práticas docente, duas de inclusão. Vale a pena estudar pesado se são só duas? Isso é você quem vai dizer, filho. Simplesmente você quem vai dizer. Porque eu vou, cara. Eu sempre fiz valendo por medo. Sempre fiz valendo porque para mim ou vai ou racha. Então, no último concurso da Seduc, eu não estudei para esse concurso de forma específica. Porque eu estava trabalhando muito, começo da vida e tal, então eu não estudei. Mas foi um erro, eu devia ter estudado. Então, no caso de vocês aqui, vocês têm a chance. Então, hoje em dia está muito mais profissionalizado. Então, por isso, eu indicaria vocês pegarem e fazer com todos os cuidados, as interpretações neurais e tal.
ver ali todos os detalhes, por isso a discussão. Eu vou fazer, inclusive, com vocês essa parte de avaliação e prática docente, inclusão. Vocês já viram essas aulas aqui diversas vezes, então agora a ideia é muito mais de mentoria, pelo menos essa parte final, e inclusão, para quando sair o edital, vocês chegarem um pouco mais avançados. Tem que chegar e tem que ler tudo, além de resolver todas as questões desse assunto. Erros fatais. Ler rápido, não interpretar, só decorar, ignorar o comando e marcar sem revisar. Cara, se chegar lá de qualquer jeito, não vai passar, cara. Eu sei que tem vontade de, não, professor, mas é porque eu tô dedicado com algumas coisas. Todo mundo tem problema, cara. Todo mundo tem problema, não são só vocês. Vocês aqui, inclusive, sabem de alguns dos meus diversos problemas. Então, sabem dos problemas uns dos outros. Mas aqui, bicho, não tem coração. Ou você se dedica e tem um processo para fazer, ou então você vai estar mais velho no próximo concurso e não vai conseguir mais ter total efetividade. Porque quanto mais velho fica, mais complicado é de sentar, mais complicado é de estudar. Então, por isso estou falando para vocês, terem cuidado, fazer com tranquilidade, voltar, fazer de novo, voltar, fazer de novo. O pessoal perguntava, o pessoal dizia, eu quero que seja FGV e tal, eu sempre respondia, eu também quero que seja FGV, por um motivo, na verdade, por dois motivos. O primeiro motivo que eu sempre disse é porque separa quem está estudando de quem não está estudando. E o segundo motivo é porque tem muitas questões, pô. Muitas questões para poder estudar. Às vezes tem uma banca, tipo agora tem Consulpan, que aí tem Instituto Consulpan, Consulpan, Consulplan, Consulpan com N, Consulpan com M. Porra, meu filho. Aí quando vai ver, cada banca tem uma questão, duas questões sobre o assunto. Isso é horrível, cara. Horrível, horrível, horrível. Então, por isso eu não gosto. No caso de vocês aqui, eu, então, prefiro que nós façamos de FGV, porque tem muitas questões. Tem que chegar, sentar e fazer bastante. E treinar, inclusive, tem 8 semanas para a PND. Nessas 8 semanas, tem que se dedicar bastante ali para desenvolver, porque o INEP, ele tem suas especificidades, mas ele vai muito de acordo com o FGV. Só é um pouco mais robusto. Então, nós teremos ali alguns intensivões para que vocês façam de novo a PND como forma de treino para a nossa prova da SEDUC do Pará. Como estudar? 30% teoria, 70% questões. Professor, mas aí, para o pessoal mandar a apostila lá, e eu estou esperando a professora corrigir e tal, não existe isso aqui, cara. Não existe. Não estamos mais numa escola. Então, aqui a ideia é, viu a aula é para ter o embasamento. A aula é para ter a base de como funciona. Espera aí. Dá um beijinho no papai. Quem quer dar um beijinho no papai? Eu vou terminar já. Vou terminar, vou dar uma pausa para eles, eu te dou um beijo. Pronto, olha aí quem fica sempre aqui comigo. Papai. Toda vez. Já? Já pegou? Pronto. Pronto, 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 pronto. Eu quero saber. Quero saber como é que funciona. Isso. Josi. Uhum. Você me dá só um minuto. Senão ela vai ficar chorando aqui na beirada da cama. Aqui na beirada do quarto. Ah, e já até acabou. Então é o seguinte, pessoal, mentoria, exercícios, mais do que não. Já falei para baixar o que concursos aí, pagar a assinatura, divide em 3, 4, 5 pessoas. O importante é vocês fazerem. Então, para hoje, eu vou segurar, vou dar 10 minutinhos de pausa, que é o tempo de colocar essa aqui para dormir. E vamos fazer então nosso estudo sobre a PND, viu? Então segura aí 10 minutinhos, que é o tempo da bebezinha dormir. Tamo junto. Deixa eu pausar aqui. Ih, não, ele não.